Você já parou para pensar que talvez estejamos vivendo dentro de uma profecia? Que cada dia que passa, cada notícia que lemos, cada evento que testemunhamos já foi desenhado, previsto, anunciado há décadas atrás? E se eu te dissesse que existe um programa de televisão que vem acertando o futuro com uma precisão assustadora há mais de 30 anos? Não estamos falando de coincidências, estamos falando de algo muito maior, muito mais profundo e perturbador. Os Simpsons não são apenas um desenho animado, são um oráculo moderno, uma janela para eventos que ainda não aconteceram, mas que inevitavelmente vão se manifestar diante dos nossos olhos. E o que eles previram para 2026 vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre realidade, destino e controle. Respire fundo. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo, porque quando as cortinas se abrem e os segredos são revelados, não há mais como fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Você está preparado para essa verdade? Então fique comigo até o final, porque cada palavra que você vai ouvir agora é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que está se montando bem na sua frente, neste exato momento. Vamos começar do princípio. Os Simpsons estrearam em dezembro de 1989. Desde então, mais de 700 episódios foram ao ar, cada um recheado de piadas, críticas sociais e situações aparentemente absurdas. Mas aqui está o problema. Aquilo que parecia absurdo se tornou real. Episódios que eram considerados exagerados, impossíveis, ridículos, começaram a se materializar na vida real com uma frequência que não pode ser ignorada. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, previsto em 2000. A descoberta do bóson de Higgs, mostrado em 1998. O escândalo da carne de cavalo na Europa, antecipado em 1994. A tecnologia de relógios inteligentes, apresentada em 1995. Cada previsão, cada detalhe, cada coincidência se acumula como evidência de algo inexplicável. Mas o que realmente assusta não são as previsões que já se cumpriram. O que tira o sono é o que ainda está por vir, porque os roteiristas de Os Simpsons não pararam. Eles continuam lançando episódios, continuam inserindo detalhes, continuam plantando sementes de eventos futuros. E quando analisamos os episódios mais recentes, quando prestamos atenção nas entrelinhas, nos símbolos, nas datas mencionadas, encontramos algo aterrorizante. O ano de 2026 aparece de forma recorrente, quase obsessiva, como se fosse um marco, um ponto de virada, um momento crucial na linha do tempo da humanidade. Então a pergunta que não quer calar é esta: o que os Simpsons sabem sobre 2026 que nós ainda não sabemos? O que está escondido nas entrelinhas dos episódios? Que tipo de evento catastrófico, transformador ou revolucionário nos aguarda? E mais importante ainda, por que essas previsões continuam se realizando? Quem está por trás disso? São os roteiristas gênios visionários? Ou existe algo muito mais sombrio acontecendo nos bastidores da indústria do entretenimento? Vamos mergulhar fundo nessa investigação. Vamos examinar episódio por episódio, cena por cena, símbolo por símbolo, porque a verdade está ali, esperando para ser descoberta por aqueles que têm coragem de encarar o desconhecido. E você, que está aqui agora, já deu o primeiro passo nessa jornada. Não há mais volta. Vamos juntos até o fim. Um dos episódios mais comentados recentemente mostra Springfield enfrentando uma crise energética global. As luzes se apagam, os sistemas entram em colapso, o caos toma conta das ruas. As pessoas lutam por recursos básicos, enquanto o governo perde completamente o controle da situação. No episódio, isso acontece em 2026. Coincidência? Talvez. Mas quando começamos a olhar para os alertas que cientistas, especialistas em energia e analistas geopolíticos vêm fazendo sobre a instabilidade da rede elétrica mundial, sobre a dependência de tecnologias vulneráveis, sobre a fragilidade dos sistemas de distribuição de energia, a linha entre ficção e realidade começa a desaparecer. O episódio mostra ainda um detalhe perturbador. Antes do colapso energético, há uma cena onde Lisa Simpson está lendo um jornal. A câmera foca brevemente na data, 23 de março de 2026.
e a manchete diz algo sobre uma tempestade solar sem precedentes. Tempestades solares são eventos reais, fenômenos astronômicos que podem causar interferências massivas em satélites, redes elétricas e sistemas de comunicação. Em 1859, o evento Carrington, a maior tempestade solar registrada, causou falhas em sistemas de telégrafo no mundo inteiro. Se algo semelhante acontecesse hoje, com nossa dependência total de tecnologia, as consequências seriam catastróficas, e os cientistas dizem que não é questão de se, mas de quando isso vai acontecer. Será que os Simpsons estão nos avisando que esse quando é 2026? Mas a crise energética é apenas o começo. Outro episódio recente mostra uma pandemia tecnológica, não uma doença biológica, mas um vírus digital que se espalha por todos os dispositivos conectados do mundo. Carros autônomos enlouquecem, sistemas bancários entram em pane, hospitais perdem acesso aos prontuários eletrônicos, aviões param de funcionar. É o apocalipse digital. E, novamente, a data mencionada sutilmente no episódio é 2026. Quando você para pensar sobre o quanto nossa sociedade depende de sistemas interconectados, sobre como praticamente tudo está na nuvem, sobre como nossa vida inteira está estorcada em servidores vulneráveis, esse cenário deixa de ser ficção e se torna uma possibilidade aterrorizante. Especialistas em cibersegurança alertam há anos sobre a iminência de um ataque cibernético em larga escala. Não estamos falando de hackers roubando senhas. Estamos falando de nações inteiras, de grupos organizados com recursos ilimitados, capazes de derrubar infraestruturas críticas. O Fórum Econômico Mundial listou ataques cibernéticos como um dos maiores riscos globais para os próximos anos. E os Simpsons, de alguma forma, sabem disso. Eles sabem que 2026 pode ser o ano em que essa ameaça se concretiza. Mas espere, tem mais, muito mais. Em outro episódio da última temporada, há uma referência direta a um conflito global envolvendo potências mundiais. Homer Simpson assiste ao noticiário, onde um mapa mundi é mostrado com várias regiões destacadas em vermelho, zonas de conflito, áreas de instabilidade, e no canto da tela, quase imperceptível, a data: junho de 2026. Não é preciso ser um gênio da geopolítica para perceber que o mundo está à beira de tensões sem precedentes. As relações entre grandes potências estão cada vez mais frágeis, alianças históricas estão sendo rompidas, novos blocos de poder estão sendo formados, e no meio disso tudo, a possibilidade de um conflito de proporções globais paira no ar como uma nuvem escura que se aproxima. Os Simpsons não estão inventando essas coisas. Eles estão capturando sinais, interpretando tendências, traduzindo em forma de sátira aquilo que os analistas mais sérios do mundo estão prevendo. Ou será que é o contrário? Será que eles estão plantando essas ideias na consciência coletiva? Será que existe um plano maior, uma agenda oculta onde o entretenimento é usado como ferramenta de programação social? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas elas precisam ser feitas. Agora vamos falar sobre algo ainda mais perturbador. Em um episódio que passou quase despercebido, há uma cena onde o professor Frink, o cientista maluco de Springfield, apresenta uma invenção revolucionária. Uma inteligência artificial capaz de prever o futuro com base em análise de dados. Ele a chama de oráculo digital. Durante a demonstração, a máquina começa a fazer previsões aleatórias, e entre essas previsões, uma se destaca. A máquina diz que em 2026, a humanidade vai enfrentar sua escolha mais importante, uma decisão que vai definir o destino da espécie para sempre. A cena termina com a máquina desligando sozinha e uma mensagem na tela dizendo que algumas verdades não devem ser reveladas. Isso é ficção dentro da ficção, metalinguagem, mas é também um aviso velado, porque se olharmos para o desenvolvimento atual da inteligência artificial, para o ritmo acelerado com que essas tecnologias estão avançando, para as discussões éticas sobre controle, autonomia e poder das máquinas, percebemos que estamos realmente nos aproximando de um ponto crítico, um momento onde vamos ter que decidir quanto poder estamos dispostos a entregar para sistemas que não compreendemos completamente. E se essa decisão vier em 2026, como os Simpsons sugerem, estaremos preparados para as consequências? A inteligência artificial já está mudando o mundo,
Ela está em todos os lugares, nos seus aplicativos, nos seus jogos, nos sistemas de recomendação, nos carros, nos hospitais, nas fábricas. E a cada dia que passa, ela fica mais poderosa, mais autônoma, mais capaz de tomar decisões sem intervenção humana. Líderes tecnológicos e cientistas renomados já alertaram sobre os perigos de uma inteligência artificial não controlada. Eles falam sobre cenários onde as máquinas podem se voltar contra nós, não por maldade, mas simplesmente porque seus objetivos não estão alinhados com os nossos. E se os Simpsons estão certos, 2026 pode ser o ano onde isso se torna realidade. Mas não para por aí. Tem outra camada nessa história toda. Uma camada ainda mais profunda e inquietante, porque além das previsões específicas sobre eventos, há um padrão nos episódios dos Simpsons, um padrão de decadência, colapso e transformação. Ao longo das temporadas, especialmente nas mais recentes, Springfield deixou de ser apenas uma cidade cômica americana e se tornou um microcosmo do mundo, um espelho distorcido que reflete nossas ansiedades, nossos medos, nossas contradições. E esse espelho está mostrando algo sombrio. Ele está mostrando uma sociedade que está se desintegrando aos poucos, perdendo seus valores, sua coesão, seu senso de propósito. Em vários episódios recentes, há referências sutis a uma sensação de fim. Personagens mencionam que as coisas não são mais como antes, que algo mudou, que o mundo está diferente. E essas referências sempre vêm acompanhadas de datas, números, símbolos que remetem a 2026. É como se os roteiristas estivessem construindo uma narrativa maior, uma história que transcende os episódios individuais e aponta para um evento culminante, um momento de ruptura onde tudo o que conhecemos pode mudar de forma irreversível. E sabe o que é mais assustador? Não são apenas os Simpsons. Outras obras de ficção, outros programas, outros filmes também têm feito referências a 2026. É como se existisse um conhecimento compartilhado na indústria do entretenimento, um sussurro nos bastidores, uma informação privilegiada que está sendo comunicada através de códigos e simbolismos. Analisadores de cultura pop, pesquisadores de teorias conspiratórias e até mesmo acadêmicos começaram a notar esse padrão. A frequência com que 2026 aparece em narrativas sobre colapso, transformação e apocalipse não pode ser ignorada. Então, o que realmente está acontecendo? Existem 3 possibilidades. A primeira é que tudo isso seja uma grande coincidência, que os roteiristas simplesmente escolheram datas aleatórias e, por acaso, algumas delas se alinharam com eventos reais ou previsões plausíveis. Mas quando você analisa a quantidade de acertos, a precisão dos detalhes, a consistência dos padrões, essa explicação se torna cada vez menos convincente. A segunda possibilidade é que os roteiristas sejam excepcionalmente inteligentes e bem informados, que estudem tendências, consultem especialistas, analisem dados e façam extrapolações brilhantes sobre o futuro. Isso é possível, mas não explica os casos onde os acertos são tão específicos, tão improváveis, tão precisos, que desafiam qualquer análise racional. E então chegamos à terceira possibilidade, a mais disturbadora, a mais difícil de aceitar, mas também a que faz mais sentido quando juntamos todas as peças. E se os Simpsons não estão prevendo o futuro, mas sim descrevendo um plano? E se existe um roteiro oculto, uma agenda estabelecida por forças poderosas que controlam os rumos da sociedade, e os Simpsons são apenas uma ferramenta de comunicação velada, uma forma de preparar psicologicamente a população para eventos que já foram decididos, planejados, programados para acontecer? Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas quando você estuda como funciona a indústria do entretenimento, como narrativas são construídas para influenciar percepções, como símbolos e mensagens subliminares são usados para moldar comportamentos, essa possibilidade deixa de ser tão absurda assim. Grandes corporações de mídia têm poder imenso. Elas moldam opiniões, criam tendências, definem o que é normal e o que é aceitável. E se elas tiverem acesso a informações privilegiadas sobre planos futuros, por que não usariam suas plataformas para normalizar esses eventos antes que eles aconteçam? Pense bem, quando Trump foi eleito presidente em 2016, muita gente ficou chocada.
Mas aqueles que assistiam Os Simpsons já tinham visto aquilo acontecer 16 anos antes. Então, quando aconteceu de verdade, a reação foi diferente, não era tão impactante. Já estava normalizado, já fazia parte do imaginário coletivo. E se essa for a verdadeira função das previsões dos Simpsons, não prever, mas programar, não adivinhar, mas programar. Agora chegamos ao ponto crucial. O que exatamente os Simpsons mostraram sobre 2026 que ainda não se concretizou? Vamos listar com clareza. Primeiro, uma crise energética global desencadeada por uma tempestade solar em março. Segundo, um colapso digital causado por um ataque cibernético massivo. Terceiro, tensões geopolíticas escalando para um possível conflito global em junho. Quarto, uma decisão crítica da humanidade em relação à inteligência artificial. E quinto, algo que ainda não mencionei, mas que aparece em um episódio obscuro da última temporada. Uma referência a um evento celestial, um fenômeno astronômico raro que acontece apenas uma vez a cada século e que está previsto para ocorrer exatamente em 2026. Esse evento existe, não é ficção. Estamos falando da passagem do cometa Halley? Não, estamos falando de algo diferente. Em 2026, haverá um alinhamento planetário extremamente raro. Vários planetas do Sistema Solar estarão alinhados de uma forma que não acontece há décadas. Astrônomos já confirmaram isso. E, historicamente, grandes alinhamentos planetários sempre foram cercados de superstições, profecias e temores. Culturas antigas acreditavam que esses eventos marcavam momentos de transformação profunda. E os Simpsons, de alguma forma, incorporaram isso em sua narrativa. No episódio em questão, Lisa Simpson está observando o céu noturno com um telescópio. Ela vê o alinhamento dos planetas e comenta com Marge que, segundo antigas profecias, esse alinhamento marca o fim de uma era e o começo de outra. Marge responde dizendo que são apenas superstições, mas então a câmera faz um zoom no céu e mostra algo estranho. Uma luz pulsante entre os planetas alinhados, algo que não deveria estar lá. E o episódio termina com essa imagem enigmática, sem explicação. O que isso significa? É apenas mais uma piada dos roteiristas? Ou é uma mensagem codificada sobre algo que vai acontecer quando esse alinhamento realmente ocorrer? Ufólogos e entusiastas de teorias sobre vida extraterrestre já começaram a especular. Eles dizem que alinhamentos planetários podem criar condições especiais para contato com civilizações avançadas, que esses momentos servem como janelas cósmicas, onde barreiras dimensionais se tornam mais finas. Isso soa como ficção científica, mas e se não for? E se os Simpsons estiverem nos preparando para uma revelação cósmica em 2026? A essa altura, você deve estar se perguntando, como os Simpsons fazem isso? Como eles conseguem acertar tantas vezes? Existem várias teorias. Alguns acreditam que os roteiristas têm acesso a informações privilegiadas através de conexões com figuras poderosas do governo e da indústria. Outros acreditam que eles usam modelos matemáticos e algoritmos preditivos extremamente avançados para antecipar tendências. E há quem acredite que os roteiristas são membros de sociedades secretas que possuem conhecimentos ocultos sobre o destino da humanidade. A verdade é que nunca saberemos com certeza. Os criadores dos Simpsons sempre deram respostas evasivas quando questionados sobre as previsões. Eles dizem que é sorte, coincidência ou simplesmente o resultado de sátira inteligente, mas suas negações só aumentam a suspeita, porque se realmente fosse apenas sorte, as probabilidades seriam astronomicamente baixas. Estamos falando de dezenas de acertos ao longo de décadas. Isso não é sorte, é algo mais. E aqui está o ponto mais importante de tudo. Independente de como eles fazem, independente de qual seja a verdadeira explicação, o fato é que 2026 está marcado, está destacado, está sublinhado em vermelho na cronologia dos Simpsons. E se a história provou alguma coisa, é que quando os Simpsons destacam uma data, alguma coisa acontece. Pode não ser exatamente como mostrado no episódio, pode ser diferente, mas a essência do evento, o tema central, sempre se manifesta de alguma forma.
Então, o que devemos fazer com essa informação? Entrar em pânico? Construir abrigos subterrâneos? Estocar comida e água? Não. O objetivo aqui não é espalhar medo. O objetivo é despertar consciência. É fazer você perceber que vivemos em um mundo onde padrões existem, onde sinais são dados, onde aqueles que prestam atenção podem se preparar melhor para o que está por vir. Conhecimento é poder, e agora você tem esse conhecimento. 2026 está logo ali, não é um futuro distante, é amanhã, é daqui a alguns meses, e quando chegar, você vai se lembrar deste momento. Você vai se lembrar dessas palavras e vai entender que nada disso foi acidental, que tudo estava conectado, que os sinais estavam por toda parte, esperando para serem decifrados. A história da humanidade é marcada por pontos de virada, momentos onde tudo muda. 1492, 1776, 1914, 1945, 1989, 2001. Cada uma dessas datas representa uma ruptura, uma transformação, um antes e depois. E agora, segundo os Simpsons, segundo os padrões que identificamos, segundo os sinais que estamos vendo, 2026 pode ser a próxima grande data, o próximo ponto de não retorno. O que vai acontecer exatamente? Ninguém pode dizer com certeza, mas os temas estão claros: crise energética, colapso digital, tensões globais, decisões sobre inteligência artificial, eventos cósmicos. Todos esses elementos apontam para um período de grande instabilidade e transformação, um momento onde a humanidade vai ser testada, onde vamos ter que fazer escolhas difíceis, onde o futuro que construiremos dependerá das decisões que tomarmos agora. E talvez esse seja o verdadeiro propósito das previsões dos Simpsons, não nos mostrar um futuro inevitável, mas nos alertar sobre possibilidades, nos dar a chance de mudar de curso, nos fazer questionar nossos caminhos, porque o futuro não está escrito em pedra, ele é construído dia após dia, através das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos valores. E se existe uma profecia, ela só se cumpre se permitirmos. Os Simpsons nos mostram o que pode acontecer se continuarmos no caminho atual, mas eles também nos mostram que há alternativas, que há esperança, que mesmo nos momentos mais sombrios, o ser humano é capaz de encontrar luz. Em meio ao caos de Springfield, a família Simpson sempre encontra uma forma de se manter unida. Sempre há amor, sempre há humor, sempre há resiliência. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. 2026 vai chegar. Os eventos que foram previstos podem ou não se concretizar, mas o que realmente importa é como reagiremos, se entraremos em pânico ou manteremos a calma, se nos dividiremos ou nos uniremos, se perderemos a esperança ou a cultivaremos com ainda mais força. Porque no final das contas, o futuro não pertence aos Simpsons, aos roteiristas, às elites ou às máquinas. O futuro pertence a você, a cada um de nós. Então, quando 2026 chegar, lembre-se disso. Lembre-se que foi avisado. Lembre-se que teve a chance de se preparar, de refletir, de agir. E lembre-se que não importa o quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre chega, sempre. Os Simpsons são um espelho. Eles refletem nossos medos, nossas esperanças, nossas loucuras. E talvez, apenas talvez, eles também reflitam nosso destino. Mas um espelho não define quem somos, ele apenas mostra. E cabe a nós decidir se vamos aceitar essa imagem ou transformá-la. A contagem regressiva começou, os sinais foram dados, a profecia foi revelada. Agora é com você. O que você vai fazer com essa informação? Vai ignorar? Vai compartilhar? Vai investigar mais? Vai se preparar? A escolha é sua, mas escolha rápido, porque o tempo está passando e 2026 está cada vez mais perto. Uma última coisa antes de encerrar. Há um detalhe final que precisa ser mencionado. Um detalhe que muitos pesquisadores notaram, mas poucos tiveram coragem de falar abertamente. Em vários episódios recentes dos Simpsons, há uma frase que se repete:
uma frase que aparece escrita em quadros negros, em outdoors, em telas de computador. Sempre no fundo da cena, sempre quase imperceptível. A frase diz: o que foi visto não pode ser desvisto. O que foi revelado não pode ser esquecido. O que está por vir não pode ser evitado, mas pode ser compreendido. Essa frase é um enigma, um koan, um convite à reflexão. E talvez seja também um resumo de tudo o que discutimos aqui. Você viu, você sabe, agora você não pode simplesmente esquecer. Você carrega esse conhecimento, e com ele vem responsabilidade. A responsabilidade de estar atento, de estar preparado, de estar consciente. Os Simpsons não são apenas um desenho animado, nunca foram. Eles são um fenômeno cultural, um artefato do nosso tempo que transcendeu seu propósito original e se tornou algo maior. Um oráculo moderno que fala através de piadas e sátiras, mas que carrega verdades profundas nas entrelinhas. E a verdade que eles estão tentando nos contar sobre 2026 é clara. Mudanças estão vindo, grandes mudanças, e precisamos estar prontos. Então aqui estamos, no fim dessa jornada de revelação. Você chegou até aqui. Você ouviu tudo, você viu os padrões, você entendeu os sinais, e agora você faz parte de um grupo seleto de pessoas que conhecem essa verdade. Pessoas que olham além da superfície, pessoas que questionam, pessoas que buscam compreender. O mundo está cheio de mistérios, cheio de segredos, cheio de verdades escondidas esperando para serem descobertas. E a maior verdade de todas é esta: nada é o que parece. Sempre há mais por baixo. Sempre há outra camada, sempre há uma história maior sendo contada. Os Simpsons contam essa história há mais de 30 anos, e eles vão continuar contando, episódio após episódio, previsão após previsão, até que finalmente entendamos, até que finalmente acordemos, até que finalmente vejamos o quadro completo. 2026 é apenas o próximo capítulo, não é o fim, é uma transição, um portal, uma passagem para algo novo. E do outro lado desse portal, ninguém sabe exatamente o que encontraremos. Mas uma coisa é certa, será diferente, será transformador, será inesquecível. Então prepare-se, abra os olhos, preste atenção, porque a profecia está se desenrolando bem na sua frente. E você tem a sorte, ou o peso, de testemunhá-la, de vivê-la, de fazer parte dela. Os Simpsons previram. A realidade está alcançando, e você está aqui, neste exato momento, tomando conhecimento. Isso não é coincidência, nada é. Tudo está conectado, tudo tem um propósito, tudo faz parte do grande desenho. E agora que você sabe, agora que viu, agora que entendeu, uma pergunta final permanece. O que você vai fazer? Vai voltar à sua vida como se nada tivesse mudado? Vai olhar o mundo com novos olhos? Vai prestar atenção nos sinais? Vai buscar mais respostas? Vai se preparar para o que está por vir? A decisão é sua, mas escolha com sabedoria, porque 2026 não está esperando, está chegando, inexoravelmente, inevitavelmente. E quando chegar, você vai querer ter feito a escolha certa. Os Simpsons mostraram o caminho, eles acenderam a luz. Agora é com você seguir adiante, sozinho ou acompanhado, com medo ou com coragem, na ignorância ou na consciência, mas sempre, sempre com os olhos bem abertos. Porque o futuro não espera por ninguém, ele simplesmente acontece, e aqueles que estão preparados sobrevivem, aqueles que estão conscientes prosperam, e aqueles que viram os sinais, que entenderam as profecias, que acreditaram nas previsões, esses serão os que escreverão o próximo capítulo da história humana. Então aqui termina essa revelação, mas não termina a jornada, porque a jornada é contínua, é eterna, é infinita. E você acabou de dar mais um passo importante, um passo que te coloca mais perto da verdade. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.